Blog da Cidadania, desde 2016, quando foi criado, até o início deste ano, era o único canal que nunca tinha pedido apoio financeiro para o público. Todos os canais pedem. Eu comecei a pedir agora porque o canal estava ficando defasado com equipamentos antigos e precisava de apoio para fazer um canal mais forte para enfrentar o que vem por aí no ano que vem, que não é pouca coisa. Se você considerar nos fazer uma doação, por favor, use o código PIX que está na tela. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje é 7 de julho de 2025. São 19 horas. E hoje o Donald Trump deu-se a fazer mais ameaças, como muitas que ele fez e não cumpriu. Como, por exemplo, fez todas as ameaças do mundo para a China e não cumpriu. Fez várias ameaças ao Alexandre de Moraes, ao Supremo Tribunal Federal, até agora não cumpriu nenhuma. Fez ameaças ao Canadá, fez ameaças à Groenlândia, fez ameaças, montes de ameaças que não cumpriu. E, inclusive, existe lá uma brincadeira nos Estados Unidos de que ele sempre arrega, né? Traduzindo para o nosso vocabulário, ele sempre arrega. Bom, arregando ou não arregando, o Donald Trump fez aí uma apologia ao Jair Bolsonaro e meio que em tom de ameaça, o Lula mandou ele se catar, o STF ficou quieto. Por quê? Existe um dito popular aqui no Brasil, que não é nem popular, é um dito jurídico, não é? De que juiz só fala nos autos. E é o que o STF pretende fazer nesse caso. O STF vai reagir às ameaças do Donald Trump com medidas concretas. Veja só, algum tempo atrás houve uma fala no governo dos Estados Unidos de que havia uma grande chance de sancionar o STF por conta de estar perseguindo bolsonaristas aqui no Brasil, etc. Qual foi a medida do STF? Abriu um inquérito contra Eduardo Bolsonaro e, inclusive, ameaçou bloquear os bens de Jair Bolsonaro, interrogou o Bolsonaro por conta dessa ameaça e agora a Polícia Federal pediu, inclusive, mais alguns dias para entregar o resultado da investigação contra o Eduardo Bolsonaro, mas agora isso se torna inócuo, porque como o Eduardo Bolsonaro e o Figueiredo confessaram publicamente, né, está nos perfis deles no X, que são os responsáveis por essa decisão do Trump, então aí não tem mais o que investigar. São réus confessos e agora é só o Procurador-Geral da República pedir a abertura da ação penal e o STF abrir ação penal contra ele. Com a ação penal, que pode correr a revelia dele, ele vai ficar inelegível. Então, tem bolsonarista dizendo aí que ele lucra politicamente porque a candidatura dele é mais do que certa por conta do que disse o Donald Trump. Não é isso que vai acontecer. O que vai acontecer, minha amiga, meu amigo, é que ele vai ficar inelegível, porque se ele tiver uma condenação criminal no STF, não tem recurso, e ele fica inelegível. Então é isso que vai resultar essa ameaça do Donald Trump. Vamos assistir a essa reportagem que eu fiz sobre esse assunto. Gente, essa é a hora de ver quem de fato defende a democracia brasileira. A declaração do Trump, que diz deixem Bolsonaro em paz, é uma brutal interferência em assuntos internos do Brasil. Nós temos que defender a soberania nacional, e nós temos que defender as nossas instituições. Há um poder judiciário independente nesse país, o Supremo Tribunal Federal. Eu já tenho denunciado a posição do Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos,
articulando sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso aqui é inaceitável. Então, todos os que defendem de fato a democracia brasileira têm que se posicionar nesse momento. Agora, eu digo para o Bolsonaro, tá? Isso no fundo é covardia. Em vez de enfrentar seus problemas, todo mundo sabe da sua participação na trama golpista, inclusive um plano, Operação Punhal Verde e Amarelo, para assassinar o presidente Lula, Alexandre de Moraes, Geraldo Alckmin. É covardia dele e do seu filho Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, segurando uma posição de subalterno, porque, na verdade, o que eles queriam é que o Brasil virasse uma colôniazinha norte-americana. Não. Esse é um país grande, independente, que tem soberania nacional. Vamos repudiar. Cobro de todos os democratas brasileiros que se posicionem nesse momento. Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo. Bolsonaro pode ter bens e contas bloqueadas por financiar a estadia do filho Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Segundo o ex-ministro Gilson Machado, Bolsonaro já teria gasto 8 milhões de reais de uma vaquinha anterior, parte desse valor sendo enviada para Eduardo, que vive no exterior, sem salário e em campanha por sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes. O ex-presidente admitiu que está bancando o filho com doações recebidas via Pix, justificando que Eduardo atua como interlocutor político no exterior. O Ministério Público Federal considera que Bolsonaro está financiando atividades que podem configurar crimes, como coação no curso do processo, obstrução de investigações e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Comunicou ao Supremo que o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro não respondeu às primeiras tentativas de contato para prestar esclarecimentos no inquérito que investiga a atuação dele nos Estados Unidos. Repórter André Anelli chegando mais uma vez, tudo ao vivo aqui no Jornal Jovem Pan. A corporação tentou contato via e-mail e telefone, é isso que se sabe, André? Isso mesmo, Tiago. O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro foi procurado pela Polícia Federal de diversas formas: por e-mail funcional parlamentar, e-mail pessoal, aplicativo de mensagens no celular e por telefone do gabinete aqui em Brasília. Em nenhum desses meios de comunicação ele respondeu estar ciente da intimação da Polícia Federal para se manifestar. Pois é, não é segredo para ninguém que o Donald Trump hoje escreveu no Twitter uma defesa do Bolsonaro em tom, ele não disse nada concreto em termos de ameaça, mas deixou no ar, né? Ele termina o bilhetinho dele dizendo assim: deixem Bolsonaro em paz. Bom, o fato é que isso não vai produzir resultado esperado por essa gente. O Trump fala em caça às bruxas, defende Bolsonaro, deixem ele em paz. Qual é o resultado disso? Qual é a ameaça? O Donald Trump diz: deixem ele em paz. A pergunta que se faz a seguir é: se não, o quê? Isso ele não disse. O Bolsonaro diz que recebeu com muita alegria a nota do Donald Trump. O ex-presidente é réu por golpe de Estado no STF e agradeceu ao presidente americano, que afirmou nesta segunda-feira que Bolsonaro é vítima de perseguição. E, na verdade, o que acontece com o Bolsonaro é que o Trump está reagindo agora por conta da decisão do STF em relação às Big Techs, às plataformas, às redes sociais, que vão ter que se responsabilizar a partir de agora por conta das barbaridades que a extrema-direita posta por lá. E não só a extrema-direita, né? Todo tipo de tarado faz o que quer nessas redes sociais, assedia crianças, comete toda sorte de crimes, e as redes sociais, as plataformas não têm responsabilidade por nada, agora vão ter, e é por isso que ele veio com essa história. Mas, seja como for, para aliados, Eduardo Bolsonaro só será plano B do pai em um cenário. Qual seria o cenário? Aliás, Eduardo Bolsonaro aponta nos bastidores condição para deputado se viabilizar como candidato ao Planalto no lugar do pai. Eles avaliam que o deputado licenciado só se viabilizará como plano B do pai na disputa ao Palácio do Planalto em 2026 como uma condição.
Eduardo só terá estofo para reivindicar ser o candidato Jair Bolsonaro à presidência se as sanções do governo Trump contra o ministro Alexandre de Moraes se concretizarem, o que seria uma bobagem, por uma razão muito simples. Se sancionar o Alexandre de Moraes, e os outros ministros que concordaram com ele, não vai sancionar? E também vai sancionar como? Vai tirar, não vai deixar entrar nos Estados Unidos? Vai tirar o cartão de crédito deles, o cartão Visa, né? Porque tem cartão de outros países. Então, mas não precisa de cartão. O ministro do STF agora vai mudar decisão do Poder Judiciário brasileiro. A República Federativa do Brasil vai mudar uma decisão do seu Poder Judiciário para um ministro, para um juiz não ficar sem cartão de crédito. É brincadeira isso, né? Essas ameaças, ou então eles vão querer mandar o quê? A quarta frota para cá, como fizeram em 64 para invadir o Brasil? Não, né? Isso eles não vão fazer, né? Vão emitir sanções comerciais. O Donald Trump, que tem arregado em todas as medidas dele, ele vai criar uma crise onde os Estados Unidos têm tantos interesses como tem aqui no Brasil, vai comprar uma grande briga comercial contra nada, porque o que há é um processo judicial rígido aqui no Brasil. Então, isso é só conversa, é só vento. Mas, seja como for, o STF não vai agir dessa forma, não. Veja, bolsonaristas avaliam que Trump aumentou a chance de Eduardo na chapa de 2026. Que chance de Eduardo, né? Eu não gosto muito dessa jornalista aí. Ela escreve umas coisas. Que chance tem o Eduardo Bolsonaro em 2026? Vamos ver se ele tem chance. Olha só. Contra Tarcísio, ala do bolsonarismo quer Eduardo na vice de Caiado. Ah, é? Mas ele não precisa estar elegível para participar da eleição do ano que vem? Ele vai estar elegível? Vamos ver se ele vai estar. Após post do Trump, Eduardo Bolsonaro promete a aliados novas ações dos Estados Unidos. Quando ele faz isso, minha amiga, meu amigo, veja só, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse, aliados, que a manifestação publicada por Donald Trump nesta segunda-feira em defesa de seu pai é a primeira de outras que virão. E ele, lá no X, ele assume a responsabilidade por isso, né? O Tarcísio compartilha a nota de Trump, diz que Bolsonaro deve ser julgado pelo povo brasileiro numa eleição, repete o que o Trump falou. O discurso de Tarcísio, aliás, é bom dizer, desagrada o Bolsonaro, vários discursos dele, durante o fórum criado pelo ministro Gilmar Mendes, em Portugal, desagradaram Bolsonaro. A interlocutores, o ex-presidente afirmou que Tarcísio fez discurso presidenciável, né? Mas, voltando ao assunto, o posto de Trump leva o bolsonarismo a esperar sanções contra Moraes já. Não virão sanções contra Moraes já, mas se vierem sanções contra Moraes já, a consequência disso vai ser alguma sanção idêntica aí para figuras americanas aqui no Brasil, norte-americanas aqui no Brasil. Vai ser reciprocidade. Inclusive, vai refletir em negócios dos empresários norte-americanos que já estão insatisfeitos. O Trump deu um presente a Lula ao intervir de forma indevida, né? Se por um lado o Trump deu uma dor de cabeça a Lula com sua declaração de apoio a Bolsonaro, por outra também enviou um presente. O Lula pode agora bater bumbo de que os gringos indevidamente metem a mão peluda na cumbuca da nossa democracia. Um exemplo disso, como já havia adiantado aqui, uma ação de Trump em favor de Bolsonaro, réu por tentar golpe de Estado, pode provocar o efeito oposto ao desejado. Um exemplo disso é o que aconteceu no Canadá, quando Trump começou a defender que ele se tornasse o 51º estado norte-americano. Os conservadores canadenses, que estavam liderando as pesquisas, desabaram e o povo manteve os liberais no poder, ou seja, rifou a direita e manteve a esquerda no poder. Na América Latina, Trump conseguiu melhorar a popularidade da presidente Cláudia Sheinbaum ao criticar o México. E aqui no Brasil também tem muitas pesquisas aí mostrando
que os brasileiros reprovam essas ações, a maioria dos brasileiros reprova essas ações do Trump e essas bravatas do Trump. Chegou a vez do Brasil, diz ex-Jovem Pan nos Estados Unidos, o tal do Paulo Figueiredo. O que é que ele diz? Ele diz: tenho dito que todas as etapas burocráticas foram cumpridas e a dificuldade estava sendo a situação de Bolsonaro no Brasil chegar à mesa do Trump por conta das questões mundiais. E aí eles dizem que é o trabalho deles que resultou nisso. Tanto o Paulo Figueiredo quanto o Eduardo Bolsonaro, eles se gabam de que tudo isso que está acontecendo é porque eles agiram. Está lá, quem quiser. Eu nem peguei lá porque eu não gosto de ir no perfil desse sujeito que parece que suja a tela do meu computador, né? Mas ele e o Eduardo Bolsonaro estão dizendo lá que tudo isso está acontecendo por obra deles, que é o trabalho deles, lá eles chamam de trabalho isso, que é o trabalho deles lá que gerou tudo isso aí, essa ação do Trump de dizer essas estultices aí. Não será a única vez nesta semana como a família Bolsonaro reagiu à defesa de Trump. O presidente dos Estados Unidos fez essa publicação e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está no país americano buscando forma de facilitar a vida, afirmou em um story no Instagram que, apesar de não poder entrar em detalhes, garante que essa não será a única vez que você vai ouvir o governo dos Estados Unidos falando sobre o tema da perseguição no Brasil, né? E ali, como eu disse, eles estão se gabando aí pelo que o Trump fez. Bom, o Trump passa pano para Bolsonaro, mas é para cutucar Lula por tarifas e Big Tech. É isso, né? Basicamente é isso. Ele não estava falando nada sobre o Bolsonaro, falou porque é uma desculpa para tentar pressionar o Brasil a não reagir nas tarifas e a também não punir as Big Techs ou impor uma legislação que cause problemas às Big Techs. A reação do STF ao post de Trump em defesa de Bolsonaro foi nenhuma. Ministros do Supremo minimizaram qualquer efeito da postagem de Trump em defesa de Bolsonaro para a corte ou em processo envolvendo o Bolsonaro. O jornal O Globo falou com 5 magistrados do tribunal e todos compartilharam a opinião de que o STF não deve responder ao Trump diretamente. Os reflexos são na esfera política e já houve resposta do Lula. Mas tem um tipo de resposta que o STF vai dar. O apoio de Trump a Bolsonaro já era esperado pelo STF e a corte está blindada. A declaração de Trump em defesa do Bolsonaro era esperada pelo Supremo e integrantes da corte afirmam que a iniciativa não vai pressionar o tribunal e a postagem foi publicada na esteira de mais um ataque do Trump contra os BRICS. O Bolsonaro é réu no Supremo por tentativa de golpe de Estado e ele acha que tudo isso está sendo por causa dele. Na postagem, o Trump compara a situação de Bolsonaro com a que ele viveu nos Estados Unidos. Bom, aqui o Lula, como você viu, reagiu ao Trump, dê palpite na sua vida e não na nossa. E aí está o que é que já está acontecendo, tá? O Moraes acelerou o julgamento da tentativa de golpe em decorrência dos ataques do Eduardo Bolsonaro. Depois que o STF abriu a ação penal contra o Bolsonaro, contra o Eduardo Bolsonaro, o processo do pai dele começou a voar e ele passou a ser investigado pela Polícia Federal. Bolsonaro diz que o processo dele está indo na velocidade da luz, após o STF marcar a data de julgamento que pode torná-lo réu por golpismo. E esse julgamento aconteceu, isso foi em março, né? E como a gente vê, nós terminamos o mês de abril com o Bolsonaro já réu no STF, já foi interrogado, já passou a instrução penal. Em 3 meses cumpriu-se todas as etapas e só falta agora julgar.
Ou seja, o julgamento dele vai ter demorado 3 meses depois da denúncia da PGR. O STF abriu em maio o inquérito para investigar o Eduardo Bolsonaro por coação e tentativa de obstrução da justiça e mandou a Polícia Federal investigar o Eduardo Bolsonaro nesse inquérito, né? O ministro Alexandre de Moraes determinou no dia 26 de maio a abertura do inquérito 4995 para investigar o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Aqui você tem a decisão que saiu naquela época e aqui na quinta página você tem, na quarta página você tem as decisões. Monitoramento e preservação de conteúdo postado nas redes sociais de Eduardo Bolsonaro. Determino a instauração de inquérito em face de Eduardo Bolsonaro e determino ainda que a Polícia Federal, nos exatos termos indicados no pedido realizado, em sua representação criminal, realize o monitoramento e preservação do conteúdo das redes sociais de Bolsonaro, no prazo de 10 dias, as oitivas de Bolsonaro, que ele já foi lá depor, né, disse que não tinha nada a ver com isso, que ele deu não sei quantos milhões aí 3 milhões para o filho, para ele poder se manter nos Estados Unidos, que lá as coisas são caras, né? Deputados federais Lindenberg Farias e Eduardo Bolsonaro foram intimados a falar no processo. O Eduardo Bolsonaro não falou, e então aí o que é que acontece? O STF, atendendo a pedido da PGR, abriu o inquérito contra o Eduardo Bolsonaro e a PF não localizou o Eduardo Bolsonaro para notificá-lo, então o inquérito agora vai ser tocado à revelia, já está sendo tocado à revelia do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. Então aí a Polícia Federal prometeu para mais alguns dias o resultado da investigação, e o que é que vai acontecer? Ele vai virar réu. E aí, virando réu, o STF silenciou diante do ataque ao Trump e deixou a defesa institucional para o governo Lula. E agora, com o Bolsonaro com o Eduardo Bolsonaro virando réu, o risco que o pai dele corre é sofrer um bloqueio dos bens nessa investigação, porque a investigação também vai decidir o que é que vai acontecer com o Bolsonaro por dar dinheiro para o filho ficar lá fazendo essas coisas, não é? E então aí, diante dessas novas ameaças, o STF vai fazer como fez com o julgamento, vai acelerar tudo, vai tornar o Bolsonaro réu, vai abrir ação penal. O julgamento é muito simples, porque o Eduardo Bolsonaro é réu, confesso, ele diz que fez isso mesmo, que o tribunal está dizendo que ele fez, a Polícia Federal só vai mandar esses dados e, de uma vez que ele seja condenado, ele fica inelegível para 2026. É simples assim. Então, a decisão do STF foi muito serena, muito tranquila, como tem sido até agora, e o Donald Trump não é a primeira vez que ele faz ameaças vazias, como as que ele fez para a China e para vários outros países. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.